Bem-vindos à nossa aula de número 239, capítulo 28, o intervencionismo via tributação. Então, é a DARF, né? Vamos emitir. DARF é uma brincadeira. Vamos emitir o tributo. Você tem que me pagar o valor pecuniário que eu estou dizendo que você tem que pagar para viver no meu mundo. O imposto total. Então, nós vimos o pensamento de tentar fazer um imposto neutro, que Mises diz que é impossível. Eu tenho minha perspectiva. É impossível porque é muito subjetiva, que eu acho que Mises coloca nesse sentido. Talvez eu perca mais uma para ele. Ele coloca a questão bom, não sei, falei aula 239, item 2, o imposto total. Mises está falando do imposto neutro ser impossível porque ele jamais vai ser neutro na cabeça de cada pessoa que valora subjetivamente suas coisas. É só isso, acredito. O velhinho é muito bom. Lembrando, antes de começar, que nosso livro, Guia de Estudos do Ação Humana, traduzido pelo Ilan e pelo Antônio Cabreira Mano Filho, né, nas páginas Fé e Trabalho, no Instagram, já encontra-se à venda pela editora Eagle. Em cada descrição dos nossos vídeos tem um link para você poder comprá-lo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa: o imposto total. A ideia de justiça social implícita no princípio da capacidade de pagamento é a de que deveria haver perfeita igualdade financeira entre todos os cidadãos. Enquanto subsistir alguma diferença de renda e de patrimônio, pode-se plausivelmente afirmar que essas rendas e fortunas maiores, por menor que seja o seu valor absoluto, indicam uma capacidade de pagamento ainda não tributada. Assim como pode-se afirmar que qualquer desigualdade de renda e de riqueza existente indicam uma diferença de capacidade. O princípio da capacidade de pagamento, levado às suas últimas consequências lógicas, exige que se atinja a mais completa igualdade de renda e de riqueza, mediante o confisco de todas as rendas e fortunas acima do mínimo de que disponha o mais pobre dos cidadãos. Preste atenção nessa frase, Mises, o profeta. Esse princípio aí, ó, da capacidade de pagamento, eu vou ler o começo aqui, ó. Enquanto subsistir alguma diferença de renda e de patrimônio entre as pessoas, pode-se plausivelmente, já que você criou que a ideia de justiça social implícita no princípio da capacidade de pagamento de impostos é a de que deveria haver perfeita igualdade financeira entre todos os cidadãos. Ora, enquanto subsistir alguma diferença de renda e de patrimônio, pode-se plausivelmente afirmar que essas rendas e fortunas maiores, por menor que seja o seu valor absoluto, então numa sociedade está todo mundo igual, mas tem um cara que tem dois reais a mais. Epa, se tem 2 reais a mais, esse 2 reais aí precisa ser tomado dele. Indicam uma capacidade de pagamento ainda não tributada. Olha o pensamento onde leva. Essa estapafúrdia tentativa de transformar todo mundo igual. Olha onde vai, calma. Assim como pode-se afirmar que qualquer desigualdade de renda e de riqueza existente indicam uma diferença de capacidade. O princípio da capacidade de pagamento, levado às suas últimas consequências lógicas, ou seja, abstraindo até as últimas consequências lógicas, essa estapafúrdiez, se existe essa palavra, exige que se atinja a mais completa igualdade de renda e riqueza, mediante o confisco de todas as rendas e fortunas acima do mínimo. Qual que é o mínimo? De que disponha o mais pobre dos cidadãos. Ou seja, vamos roubar tudo de todo mundo até que todo mundo esteja igual ao mendigo que mora na frente da casa. É isso o seu sensinho de igualdade. Wir Harley Lutz, Guideposts, Guideposts to a Free Economy. Ou seja, deve ser marcos, né? Guias, marcos guias para uma economia livre. O conceito de imposto total é a antítese do de imposto neutro. O imposto total tributa, confisca toda a renda e toda a propriedade. O governo pode, então, com os recursos públicos assim arrecadados, alocar a cada um
montante suficiente para cobrir as despesas necessárias à sua subsistência. Tiramos tudo de todo mundo que está acima do mendigo, não tem nada, então tiramos tudo de todo mundo e agora nós vamos redistribuir esse troço. Ah, ou, o que dá no mesmo, o governo, ao tributar, isenta o montante que considera como parte que deve legitimamente caber a cada um e complementa a parte dos que têm menos que isso. Ora, se a riqueza brasileira é de US$ 6.000 ano per capita, quem tiver mais que isso perde tudo, passa para quem não tem. Se é uma média per capita, vai caber isso daí. Depois que o governo tirar a parte dele. Claro, tudo bem, é justo. A ideia, a ideia de imposto total não pode ser levada até suas últimas consequências lógicas. Se para os empresários e capitalistas não decorrer qualquer benefício ou perda pessoal em função da forma como utilizam os meios de produção, resulta-lhes indiferente agir de uma ou de outra maneira. Você vai me tomar tudo? Então eu vou agir feito doido. Se der, deu. Se não der, não deu. Você não tem vantagem nenhuma. Sua função social se esvaece e eles se tornam administradores da propriedade pública, comunismo, desinteressados em ser em desinteressados e sem responsabilidade. Já não estão obrigados a ajustar a produção aos desejos dos consumidores. Tributar somente a renda e isentar o patrimônio equivale a incentivar os proprietários a consumirem parte de sua riqueza, prejudicando assim o interesse geral. Então já está falando de outra coisa. Então, vamos esquecer de tributar o patrimônio e vamos tributar só a renda. Você não vai ter mérito nenhum em ganhar. O que você tem, você vai consumindo. Isso não gera poupança nem riqueza para todos. Um imposto total sobre a renda seria uma maneira inepta de transformar o capitalismo em socialismo. Se o imposto total incide tanto sobre o patrimônio como sobre a renda, já não pode ser considerado um imposto, isto é, um meio de arrecadar o necessário para cobrir as despesas do governo numa economia de mercado. Torna-se uma medida para a implantação do socialismo. Então, logo seja consumada, o capitalismo terá sido substituído pelo socialismo. Pois bem, por que que eu vou grifar isso aqui tudo e vou jogar isso aqui na rede para que as pessoas entendam? Quando o Rodrigo diz que, baseado no Ação Humana de Ludwig von Mises, hoje o Brasil já não é mais um país que sofre do intervencionismo, e sim já é um país que vive dentro do socialismo, modelo germânico, alemão ou de Hindenburg. Eu vou ler novamente e ver se vocês conseguem entender isso. A ideia de imposto total não pode ser levada às últimas consequências lógicas. Se para os empresários e capitalistas não decorrer qualquer benefício, nem qualquer problema de perda pessoal em função da forma como utilizam os meios de produção, resulta-lhes, ou seja, lhes é indiferente. Tanto faz agir de uma ou de outra maneira, de uma forma ou de outra. Vai ganhar ou vai perder, vai dar na mesma? Bom, se você ganhar ou perder, vai dar na mesma. Sua função social se esvaece. Qual é a função social do empresário? Oferir lucros, enriquecer, porque enriquece a todos. E eles se tornam o quê? Administradores da propriedade pública. Burocratas. Desinteressados e sem responsabilidade. Já não estão obrigados a ajustar a produção aos desejos dos consumidores. E agora vem, segura aí, perto o cinto. Tributar somente a renda e isentar o patrimônio, tributar somente a renda e não colocar impostos sobre o patrimônio, ele vai explicar o que acontece. Preste bem atenção. Rodrigo, o que é tributar o patrimônio? Quais são os exemplos de tributos sobre o patrimônio? IPTU, ITR. Se você considerar que você pode comprar um carro e deixar ele dentro de casa ou na sua fazenda, e você só precisa do IPVA para andar nas ruas, você não está transformando isso num imposto de propriedade. Está errado.
né? Ele é uma taxa de uso das ruas. Eu não sei legalmente se você pode comprar um carro e não pagar nada sobre de IPVA nem nada e deixar ele guardado dentro da garagem. Se for assim, é só uma taxa de uso. Agora, nós no Brasil já tributamos o patrimônio há muito tempo. Já existe IPTU, já existe ITR. Tributar somente a renda e isentar o patrimônio equivale a incentivar os proprietários a fazer o quê? A cada dia mais consumir parte de sua riqueza, prejudicando assim o interesse geral. Se você tributa só a renda e não tributa o patrimônio, você é desanimado a ganhar. E você começa a ganhar menos, cada vez menos, porque vai te tributando, vai pesando no resultado do seu exercício, e você vai se equilibrando, consumindo parte do seu capital. Então você está prejudicando a sociedade, porque não está poupando e, portanto, não está se reinvestindo, não se está criando mais riqueza. Muito pelo contrário, está se consumindo riqueza. Um imposto total sobre a renda, tipo assim, tudo que você ganhar nós vamos tirar para redistribuir, seria uma maneira inepta de transformar o capitalismo em socialismo. Por quê? Porque se você tributa em 100% a renda, não tributa o patrimônio. Você tem é seu, você não vai conseguir mais fazer patrimônio. O que tem, cada um tem, mas o que que acontece? Bom, se tudo é tributado para redistribuir, se você quiser ter mais do que o próximo e não pode transformar isso em riqueza, porque transformar em riqueza é renda e aí o governo vem te toma, você vai querer ter a Ferrari. E se você, então você vai gastar capital para bem de consumo e vai empobrecer a sociedade como um todo. Caminha o socialismo. Agora que vem ela. Se o imposto total incide tanto sobre o patrimônio como sobre a renda, já não pode ser considerado um imposto. Isto é, um meio de arrecadar o necessário para cobrir as despesas do governo, numa economia de mercado, ou seja, torna-se uma medida para a implantação do socialismo no modelo russo. Vou grifar aqui e vou explicar. Se o imposto total, então 100%, toma o patrimônio, para a gente redividir isso, redividir meus ovos, total, incide tanto sobre o patrimônio como sobre a renda, já não pode ser considerado um imposto. Imposto, oh, meu Deus, perdão. Vou grifar aqui só. Não pode ser considerado um imposto. Se você, imposto total. Se o imposto total, o todo, porque o IPTU não é o total, o IPTU é 10% do valor. Eu estou te roubando, transformando em comunismo, mas é um décimo por vez, devagarinho. Mas se você coloca o imposto total, você está indo para o socialismo leninista, socialismo russo. Se o imposto total incide tanto sobre o patrimônio como sobre a renda, já não pode ser considerado um imposto. O que é o imposto? Um meio de arrecadar necessário para cobrir as despesas do governo numa economia de mercado. E, na verdade, aqui a tradução é complexa, porque em inglês vem, e eu já falei que vou dar esse curso em inglês só para refazer a leitura do livro em português para vocês. Isto é, um meio de arrecadar o necessário para cobrir as despesas do governo numa economia. Não. Ele torna-se uma medida para a implementação do socialismo tipo russo, do tipo leninista. Tão logo seja consumada, o capitalismo terá sido substituído pelo socialismo. E aqui tão logo tenha sido consumada, no sentido de tenha feito a coisa acontecer, não é assim. Porque mesmo ele sendo colocado fatia a fatia, como é feito no Brasil, você já não é mais o dono da propriedade. Você vive sob a égide dela ser tomada se você não pagar o aluguel, chamado IPTU, ao governo. Já é dele. Mesmo considerando como um meio para implementar o socialismo, o imposto total é contestável. Alguns socialistas formularam planos de uma reforma tributária pró-socialista. Então, aqui vocês vão ver coisas de onde vêm os nossos tributaristas. Propunham um imposto de 100% sobre a propriedade e sobre as doações, ou o confisco total da renda, da terra e de toda a renda não ganha.
o que significa, na terminologia socialista, toda renda que não seja decorrente do trabalho pessoalmente realizado. Se você não fez com a sua mão, então vai arrancar tudo. O exame dessas propostas é desnecessário. Basta saber que são inteiramente incompatíveis com a preservação da economia de mercado. A gente volta lá para a parte 5 do livro, que é que trata de socialismo leninista russo. Ok? Encerrando aqui mais uma aula, e a próxima será 240, não é isso? É isso aí. Grande abraço a todos, até lá.